E conta para nós, Sandro, porque sua esposa foi lá a passeio, né, para ver como que era tudo. Eu acho bem interessante que isso que você falou é muito com um brother meu aqui dos Estados Unidos fala também, o Oliver, lá de Massachusetts, de fazer a visita de reconhecimento para saber como que é o local e tal. E conta para nós, para ela ir lá para o Panamá, ela precisou de visto ou não precisa o brasileiro para visitar o Panamá? Ok, não precisa. O brasileiro que quer ir ao Panamá, ele só precisa ter o passaporte, a vacina de febre amarela, com pelo menos, tem que ser máximo 10 anos de tomada, porque ela expira com 10 anos, e deve ter a hospedagem, né, onde ficar, porque eles podem perguntar onde vocês vão ficar, e pelo menos US$ 500, ou em cartão de crédito, ou na mão, caso eles perguntem como você vai se manter, como você vai se alimentar nesse período. Então, a imigração do Panamá não é o bicho de sete cabeças, basta ter apenas esses requisitos e você entra sem problema nenhum. Bacana. E conta para nós, como que vocês conseguiram morar legalmente no Panamá, né? Porque uma vez a passeio, viu tudo, aí vocês prepararam tudo e foram morar legalmente. Como que um brasileiro consegue morar legalmente lá no Panamá? Quais são as opções? Ok, bem, não é tão fácil como se imagina, principalmente na época que a gente foi, que tinha outra lei. A gente foi enganado, na verdade, primeiro por uma advogada, que a gente não conhecia, a gente pegou a referência, a gente foi enganado, a gente investiu e no final das contas ela estava fazendo tudo conforme a cabeça dela e não se viu de nada. Já estava passando, porque você quando entra em Panamá, você tem 180, não, são 3 meses, são 90 dias para ficar lá e a gente tinha esse prazo máximo para permanecer no Panamá. Hoje são 6 meses, né? Você pode ficar no Panamá 180 dias de turista, por exemplo. Antes, logo quando a gente chegou, eram 90 dias. E já estava chegando próximo dos 90 dias e essa advogada não fazia nada. Aí a gente perdeu o dinheiro que investiu com ela e contratamos outro advogado, que também chegou no momento, quando a gente conseguiu, que achou que tinha todos os papéis, tudo, que deu a entrada, a lei mudou como em uma semana e não adiantou absolutamente nada do que a gente fez. A gente teve que voltar do zero novamente. É uma lei E específica para brasileiro? nessa época não era uma lei para pequeno investidor, que nessa época você tinha que investir, por exemplo, US$ 50.000 e tinha que provar no banco que tinha US$ 50.000 para poder eles aceitarem o seu processo e te dar a residência. Nesse momento que eu disse que a gente preparou tudo para entrar, mudou a lei e a exigência para o pequeno investidor passou a ser de US$ 120.000. E eu não tinha isso nem cavacatuça. E como lá é um país muito pequeno, você não tinha nem como tentar trabalhar para poder tentar juntar, que ia ser muito difícil, porque já foi muito difícil a gente conseguir para dar entrada com 50 mil, imagine com 120 mil. Então foi bem complicado. A gente, nesse momento, a gente se viu que o sonho tinha terminado. Mas existia uma possibilidade. Todo o estrangeiro que ia para lá nessa época bastava sair 3 dias do país e poderia voltar e teria mais 180 dias para ficar. Então, no começo, eram 90 dias, né? Depois virou 180. Então, a cada 90 dias, o que é que a gente fazia? A gente pegava um ônibus, ia até a fronteira com a Costa Rica, passava, ficava mesmo no, chama Passo Canoa, que é a cidade que dá fronteira. A gente carimbava, que saiu de Panamá, andava a 100 metros, carimbava que entrou na Costa Rica e ficava num hotel ali na fronteira, esperando 3 dias para voltar para o Panamá. No começo foi mais simples, bastava você ter uma passagem de volta para a Costa Rica, porque ele dizia, peraí, você vai entrar no Panamá, mas você vai sair quando? Você tinha que ter uma passagem de volta para a Costa Rica, mas depois começou a exigência ser maior, eles começaram a exigir que você tinha que ter uma passagem de volta para o seu país de origem. Então aí era muito complicado, porque só uma passagem de avião. Infelizmente, de avião, Panamá, Brasil, é como 800, US$ 900. Panamá, Miami, até por US$ 200 a gente consegue ir de volta. Mas para o Brasil, 800, US$ 900.
Então, aí começou a preocupar muito a gente, que a gente não ia ter condições de ter uma passagem toda vez que fosse sair para Costa Rica, mesmo que já tinha passado para 180 dias de permanência no Panamá. Daí, o que é que acabou acontecendo? Em 2010, um presidente lá, chamado Martinelli, criou o que chama crisol de raças, que significa que em Panamá viviam pessoas de vários países, muito colombiano, muito venezuelano, muito dominicano, nicaragüense, brasileiro, tinha uns 6, 7 mil brasileiros lá, tinha uma quantidade boa, mas ele percebeu que tinha muita gente de outros países que queriam viver no Panamá, mas tinham vários empecilhos. Um deles era como conseguir o visto. Então, ele fez como uma anistia, você pagava lá um valor, pagava como $800 por pessoa, tinha que estar pelo menos há 2 anos vivendo no Panamá e não poderia ter saído do Panamá por mais de 3 meses. Aí você tinha direito a aplicar a essa anistia, que chamava crisol de raças. E a partir daí, a gente teve a primeira residência válida por 2 anos. Foi o período que ele estava no governo, ele fez novamente esse programa, e aí, para os novos, que ganhariam 2 anos, e os velhos renovariam por 10 anos mais, o que dava para a gente a residência até 2023. Daí, junto com isso, ele criou um programa especificamente para países amigos, como eles chamam, que inclui Brasil, não inclui Venezuela, não inclui Colômbia, mas incluía Brasil e diversos outros países, aonde você conseguia, ou por uma graduação sua, um engenheiro, sei lá, contabilista, administrador, o que seja, ou principalmente um empresário, que na verdade você só precisava abrir a empresa, não precisava nem provar capital, você só abria a empresa no papel com um advogado e pagava as taxas, que, por exemplo, para um casal era em torno de $3.600 que você gastava entre taxas de governo e advogado. E aí você conseguia, através do decreto de países amigos, conseguir a sua residência permanente em Panamá. E foi aí que a gente recebeu pela primeira vez o nosso, que é aqui, deixa eu tampar só umas coisinhas aqui. Como se fosse um green card panamenho. Exato, é isso aqui, ó. É a carteira de residente panamenho. Você tem aqui, peraí, deixa eu só ajeitar aqui onde está escrito residente aqui, hoje para mostrar você aí. Não. Aqui em cima mesmo, aqui, ó. Diz, ó. Não sei se dá para ver bem aí, tá vendo? Carnê de residente permanente em cima. Não sei se dá para você ver aí. Uhum. Cuidado aí que você tá mostrando. Mas aí não tem problema não. Aí se alguém quiser me dar presente de aniversário é 9 de maio, é só mandar aqui. Então, a gente ganhou isso. Só que tiveram outros detalhes no Panamá que a gente é completamente agradecido, mas que é um pouco diferente de vários países. Por exemplo, aí eu já jogo para você a pergunta, Roger. Aí nos Estados Unidos, o Green Card significa que você tem a residência nos Estados Unidos, correto? Exatamente, residência permanente. Tem que morar aqui. Exato. E agregado a isso, lhe dá o direito a trabalhar. Isso. Pronto. No Panamá, não. Não? Não. Ué? Mas você vai morar lá, ué. Exato. Esse carnê aqui me dava direito a morar pro resto da minha vida. Eu podia morar aqui pro resto da minha vida. Porque tá aí, ó. Residente permanente em Panamá. Essa é a cédula que eles chamam, né? Igual a do Panamenho, a diferença minha é que tem a letra E, de estrangeiro, né? Mas não dá direito a trabalhar. Aí você precisa solicitar não está aqui não, um carnê que chama permisso de trabalho, para poder você trabalhar. Senão você não pode trabalhar.
Aqui nos Estados Unidos também tem, né, a permissão de trabalho, né? Mas geralmente Ah, quem pode pega o falar. green card aí já não precisa dela, porque já é a Pronto. permissão. Exato. Em todos os países que eu andei pesquisando, é desse jeito. Se o país te dá residência, automaticamente você pode trabalhar. Não tem lógica um país chegar para você e dizer, ok, beleza, venha, você pode morar aqui. Ah, beleza, vou trabalhar. Não, pode não. Aí eu vou viver de quê? Vento, de luz. Aí eu dizia, eu vou abrir uma empresa. Ok, não tem problema, pode abrir. Tá bom, então eu vou abrir a empresa, eu vou abrir uma pizzaria e eu vou fazer as pizzas. Ah, pode não. Por quê? Porque você não tem permisso de trabalho. Eu digo, mas eu não sou dono da pizzaria? Sim, mas não pode trabalhar. Eu digo, peraí, então, como é? Então, virou alguns detalhes que muitos brasileiros foram, tiraram sua residência, tiraram seu permisso de trabalho para poder trabalhar. Mas, ou seja, são dois trâmites. Um é a residência, outro é o permisso de trabalho. E se você ia como aposentado, que para ser aposentado no Panamá, só é necessário você provar que tem uma renda. Infelizmente, por problemas brasileiros, hoje o dólar está mais do que um absurdo. Mas antigamente, ao dólar 2,80, 3 e pouco, você mostrava que tinha uma aposentadoria de R$ 3.500, você tinha residência permanente como aposentado no Panamá. Era um processo super fácil, mais barato, pagava muito menos e já lhe dava residência permanente no país, só não podia trabalhar, porque eles diziam, não, se você é aposentado, você não tem que trabalhar, você tem que viver a sua aposentadoria. E se sua esposa entrar como dependente de você, você só tinha que provar que tinha US$ 200 a mais na sua aposentadoria, igual ela não podia trabalhar, porque ela era dependente sua. Que confusão, hein? Então, ou seja, a lei migratória no Panamá, ela facilitou bastante a entrada do brasileiro no país, para que pudesse conseguir a residência de uma forma mais fácil e rápida, mas colocou vários entraves que os sindicatos começavam como é um país pequeno de 4 milhões de habitantes, os sindicatos começavam a pressionar o governo de que o panamenho estava perdendo o emprego, de que estava sendo mais fácil contratar o estrangeiro, porque o estrangeiro vinha melhor qualificado, porque o estrangeiro vinha com disposição de trabalhar no que fosse, e, consequentemente, essa pressão fazia com que o próprio governo do país se atropelasse nas leis que ele mesmo criava. Tinha momentos que, para você tirar o permisso de trabalho, você tinha que apresentar um contrato de trabalho no que seria na Caixa de Seguro Social, não sei como seria a Segurança Social, acho que dos Estados Unidos. Tipo Social Security, Exato, CPF. Ou seja, para poder você trabalhar, tirar o permisso de trabalho, ele dizia, ok, você está registrado lá na Segurança Social, aí você dizia, não, porque eu fui lá e disseram que para eu me registrar na Segurança Social, eu já tenho que ter a permissão de trabalho. Aí você ficava, e agora? Se para tirar a permissão eu tenho que estar registrado lá, e sabe, se para estar registrado lá eu tenho que ter a permissão, e agora? Você fica que nem bala em boca de banguelo, para um lado para o outro, para um lado para o outro, e não sabe o que faz. Então, isso pressionou muito o governo. E hoje já melhorou, o governo entendeu que isso era uma loucura fazer esse tipo de coisa, mas o Panamá, como ele abriu muito e ele recebeu muito venezuelano, ele criou algumas regras que, tipo assim, filtraram mais a qualidade do imigrante que vai para lá. Já tem uns 2, 3 anos que eu não sei mais ou menos, tipo, as regras que modificaram para quem quer imigrar para o Panamá. Sei que ainda o decreto de países amigos existe, que existe essa possibilidade, mas meu conselho, tem interesse de viver, por exemplo, em outro país, Panamá, vá primeiro, consulte um advogado, consulte um contador, analise toda a situação para tomar a decisão. Porque às vezes você vai contando com o dinheiro, chega lá, termina que gasta muito mais do que você imagina que iria gastar por falta de conhecimento ou por estar em mãos de pessoas erradas. Esse é o grande problema.